Graças e paz, amados. Amém? Amém ou não amém? Amém? Boa noite a todos, boa noite você que vai assistir esse culto online, melhor, cultuar online juntamente conosco. Que Deus abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Estamos aí já no mês de dezembro, já avançando para o final de dezembro, o mês que nós comemoramos o nascimento do Senhor Jesus, e que Jesus nasce no nosso coração todos os dias, porque Ele é a razão do Natal. Então fecha os teus olhos, vamos agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. Pai Santo, muito obrigado por esse dia tão bom, muito obrigado porque o Senhor tem, ó Deus, nos abençoado, tem guardado a nossa vida. Obrigado porque saímos, ó Deus, e retornamos, ó Deus, ao nosso lar, e chegamos até a Tua casa, Senhor, para, ó Deus, Te adorar como o Senhor merece ser adorado. Então, nessa noite, contemplo o louvor e a adoração da Tua igreja, e que nada nem ninguém venha nos impedir de adorar, ó Deus, mas que venhamos fazer o melhor, venhamos, ó Deus, entregar a nossa vida como oferta agradável ao Senhor, e cantar, ó Deus, os Teus louvores, Te adorando, Pai. Que nessa noite o Senhor fique à vontade no nosso meio, o Senhor passeie, ó Deus, no meio de nós, e que em tudo o Teu nome seja glorificado e exaltado. Muito obrigado pela vinda dos meus irmãos aqui, aqueles que estão a caminho, traga-os debaixo das Tuas mãos, aqueles que não poderão estar, Senhor, por algum motivo, Deus, que o Senhor conhece, que o Senhor também venha abençoá-los da mesma forma, e que essa noite seja uma noite repleta da Tua presença, que o Senhor fale conosco, que os louvores toquem no nosso ser, que a palavra ministrada, ó Deus, que o Senhor já separou para essa noite, o Senhor ministre, Deus, no nosso coração. Seja exaltado, glorificado por tudo, nós Te agradecemos e Te pedimos, não porque merecemos, mas por perdão de pecados e falhas, e em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia, Abacuque, capítulo 3, verso 17 até o verso 19. Abacuque, capítulo 3, verso 17 até o verso 19. Está no Antigo Testamento, lá nos profetas, chamados profetas menores. E aí, está na Bíblia. Ok? Me lembro que uma vez eu preguei na igreja nesse texto. A irmã, pastor, onde é que fica o Abacuque? Não está na minha Bíblia. Eu falei, tá, irmã, segura a onda. Pouca a irmã acha. Isso. Se não achou, você olha para cá, não tem problema não. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumento de corda. Versículo 18. Versículo 18, vamos lá? Amém? Ainda que, nós temos muitos ainda que na vida, né? E ainda que as coisas não estejam como a gente quer, a gente ainda precisa se alegrar no Senhor, né? Porque Ele é o Deus da nossa salvação. Então vamos adorar o Senhor com muita alegria. Ministério de Louvor está com a oportunidade. Eu vou te pedir nessa noite que você se desligue dos problemas, da dificuldade, mas que nessa noite você oferte o teu melhor ao Senhor. Então, de pé, para a glória do Senhor, sobre os pés, estaremos assim adorando ao Senhor juntamente com o Ministério de Louvor. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um. Vamos estar pedindo ao nosso Deus, né,
através dessa canção, para que Ele venha nos usar da maneira como Ele quiser. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me.
Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Oh Deus, Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transbordar. aleluia, Jesus. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós?
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Perto quero estar. Aleluia. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar, Jesus. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias.
Nesse momento nós teremos momento de oração, né? Vou chamar aqui a diaconisa Isabel e a irmã Sheila. Vamos estar orando. Isso. Aqui em cima, pode ser aqui em cima. Em específico, a diaconisa Isabel vai estar orando pela nossa igreja, apresentando os enfermos, apresentando, né, os irmãos que estão em dificuldade, os desanimados, aqueles que estão um pouco afastados, e agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã Daniele, que foi uma cirurgia tranquila, já está em casa, né? Glórias a Deus. Entregando a vida do José Carlos também, que o José Carlos também ainda está, né, um pouco com dificuldade ainda na coluna, né? Que a irmã abençoe e ore pela igreja nessa noite. A Sheila vai estar orando, né, também por todas as programações da nossa igreja ainda, né, pela diretoria que já foi eleita, que vai tomar posse, mas em especial também pelo evangelismo da Igreja do Senhor e também pelo nosso país. Nós precisamos continuar orando pelo país. Nosso país tem dado passos para lugares que não estão legais, né? Quando você olha, você percebe. A gente teve um tempo que estava reclamando da condição econômica do Brasil. O dólar está para chegar a R$7, né? Então, isso vai impactar muito. E, independente de via ideológica, independente de quem está no governo, nós temos uma responsabilidade de orar pelas autoridades que foram constituídas por Deus. Não fomos nós que constituímos elas, certo? Foi o Senhor. Então, é o nosso presidente, é o nosso chefe do executivo, é o nosso chefe do legislativo, do judiciário, né? Que você ore e apresente na mão do Senhor. A Bíblia diz que quando um justo governa, há paz, né? Há bênção naquele lugar. Então, a gente precisa orar para que eles se convertam, para que Deus mude a história. E se você quiser, nessa noite, você pode se ajoelhar aí, esteja orando também por você e pela sua família, também nessa noite também, tá? Deus abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós queremos primeiramente te agradecer, Pai amado, porque, Senhor, conforme fala a Tua palavra, para onde nós iremos? Porque só Tu tens a palavra de vida eterna, essa palavra que nos tem sustentado diariamente, por isso nós Te louvamos, nós Te honramos, Senhor, nós Te agradecemos porque Tu nos escolheste, Pai amado, como filhos, Tu tem cuidado de nós, por isso nós somos gratos, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, que cada dia, no nosso respirar, nós possamos lembrar de Te agradecer, Senhor amado. Ó Deus, nesse momento queremos colocar, Pai amado, as pessoas que neste momento estão enfermas, Senhor, Tu as conhecem, Pai amado, Tu sabe a necessidade de cada um, em nome do Senhor Jesus, possa ser o médico dos médicos na vida dessas pessoas, Senhor, provendo, abrindo, Pai amado, portas aonde não há, porque Tu és o Deus do impossível, Senhor amado. Pai, visita aquela pessoa que neste momento está precisando fazer um exame, que não está conseguindo por causa da burocracia, Pai, em nome de Jesus, que toda a burocracia caia por terra, Pai amado, esteja entrando com providência nesse momento, porque Tu és o Deus que nós servimos, Senhor, nós não temos outro Deus além de Ti, Senhor. Queremos também nesse momento Te agradecer pela vida dos irmãos, da irmã Daniele, que está em plena recuperação, glórias e honras ao Teu nome, Senhor, porque nós sabemos que Tu tem guiado, sustentado os Seus servos, por isso nós Te louvamos, Te entregamos também José Carlos em Tuas mãos, Senhor, toma essa família em Tuas mãos, visita a Débora, visita o Kaique, visita as crianças, Senhor, em nome de Jesus, cada dia reestrutura essa família para a honra e glória do Teu nome, Senhor, porque eles têm honrado a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus queremos Te entregar cada membro da Tua igreja, Senhor, nas particularidades de cada um, Senhor, Tu conhece as necessidades de cada um, Senhor, que a cada momento nós possamos lembrar que nós fomos escolhidos, separados, chamados para Te servir, Senhor, queremos Te servir cada dia com qualidade, em nome de Jesus, prepara a Tua igreja para enfrentar esse mundo, para enfrentar as dificuldades da vida, Senhor, prepara cada irmão, cada irmã, que eles possam tomar posse do Seu chamado
e entender aquilo que Tu queres, Pai amado, para cada um na Tua casa. Senhor, nós nos colocamos à Tua disposição para sermos tratados por Ti, porque nós somos a Tua igreja. E em nome de Jesus, orienta-nos cada dia, Senhor, e ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu santo nome, ó Deus. Ao Senhor eu dou toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, Pai, sejam dados, ó Deus, nessa noite, sejam dados em todo o tempo, Senhor, que no nosso respirar a gente glorifica o Senhor, que no nosso caminhar a gente glorifica o Senhor, que no nosso agir, no nosso proceder, nos nossos negócios, a gente glorifica o Senhor, Pai, porque o Senhor é quem tem nos sustentado, Pai. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa nessa noite, Senhor. Sabemos que muitas pessoas gostariam de estar presentes na Tua igreja nessa noite, mas não puderam, Senhor. Muitos estão enfermos, muitos estão presos numa cama, Senhor, talvez no hospital nessa hora, mas nós somos privilegiados, Senhor, porque o Senhor nos deu fôlego de vida, o Senhor nos deu saúde e nos deu condições de estarmos aqui nessa noite. E nós queremos Te louvar por isso, Senhor, por cada vida, por cada um dos meus irmãos que pôde estar aqui nessa noite, Pai, que venceu suas dificuldades e pôde chegar até aqui, ó Deus. Eu quero Te entregar em Tuas mãos, ó Deus, a Tua igreja, Pai. Sabemos que estamos no final do ano, Senhor, um ano de muito trabalho, um ano de muitas correrias, Senhor, mas nós tivemos, ó Deus querido, um ano de bênção, Senhor, também sobre nossas vidas, um ano que eu sei, Pai, que talvez nós nem tenhamos visto, ó Deus, esses frutos, mas sabemos que vamos colher frutos das orações que fizemos, frutos dos cultos de família que tivemos, frutos das palavras que foram pregadas aqui, frutos, ó Deus, do evangelismo que tivemos na rua, Senhor. Quantas coisas realizamos durante esse ano, Pai. Estamos já no finalzinho dele, Pai. Ainda temos uma programação para entregar, Deus, para ofertar ao Senhor nesse final de semana e no próximo, Senhor. E pedimos, ó Pai, que assim como o Senhor abençoou todo o decorrer deste ano, o Senhor continue abençoando a cada um de nós, abençoe a cantata, Deus, que seja uma oportunidade de a gente ver essa igreja cheia de pessoas, que seja uma oportunidade de a gente ver essa igreja cheia de almas, pessoas que não Te conhecem, para ouvir falar do amor de Jesus, daquele que nasceu e que se entregou por nós, ó Deus. Usa a nossa vida, usa cada componente da cantata para que a gente convide pessoas. Também usa, ó Deus, as irmãs da MCM nesse culto de sábado, Pai. E vai ser uma grande festa, Pai, mas toda grande festa, o presente, Pai, para o Senhor precisa ser almas, precisam ser vidas rendidas, vidas transformadas, libertas, curadas, Senhor, pelo poder que há no Teu nome. Então que a gente veja isso acontecendo. Ainda temos mais um culto no último domingo, Senhor, que vai ser o culto da família, que seja uma oportunidade das nossas famílias estarem aqui, vidas sendo transformadas, também tocadas por Ti, Senhor. Quero Te pedir ainda por todos aqueles irmãos que foram eleitos para o próximo ano, Deus, que o Senhor venha já colocar, ó Deus, sabedoria e entendimento na mente de cada líder, ó Pai, para que eles venham ser usados pelo Senhor durante todo o decorrer do ano de 2025, para que seja um ano, Deus, de trabalho, mas que seja um ano da gente colher frutos também do trabalho de 2024, Pai. Ó Deus querido, o Senhor sabe que nós temos pedido ao Senhor, Pai, almas, Senhor, nós temos pedido, Pai, o Guarani, nós temos pedido, Senhor, novos integrantes para os ministérios, nós temos pedido muitas coisas ao Senhor, e pedimos que o Senhor venha acrescentar a cada um de nós, Senhor, a cada departamento, aqueles que o Senhor mesmo separou, Pai, que esse próximo ano seja um ano da gente colher vidas, Pai, que o evangelismo, Deus, venha sair realmente para as ruas, Senhor, e que a gente venha alcançar pessoas, entrar nas casas, alcançar corações, famílias, Senhor, ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor quer, ó Deus, ganhar o Guarani, o Senhor quer, ó Deus, salvar o Guarani, mas nós precisamos, ó Deus, sair, precisamos ir até essas pessoas, porque sozinhas elas não vão conseguir, Pai, mas nós precisamos ir buscá-las, Senhor. Então usa a nossa igreja para abençoar essa comunidade, Deus. Ainda quero entregar em Tuas mãos, Senhor Deus, o nosso país. Sabemos que humanamente falando, ó Deus, as coisas têm ficado difíceis, ó Pai. Quem está se apercebendo das coisas que estão acontecendo, está vendo que está ficando difícil, ó Pai. Sabemos que no mundo teremos aflições, ó Deus querido, mas nós precisamos entregar o nosso país nas Tuas mãos, Senhor. É a Ti, ó Deus, que é o Deus que tudo pode, que é o Deus que tem todo o poder, que é o Deus que socorre a cada um de nós, que nós entregamos o nosso país em Tuas mãos, pedindo principalmente por aqueles
mais humildes, Senhor, por aqueles, ó Deus querido, que recebem salário mínimo, por aqueles aposentados, por pessoas, ó Deus querido, que têm muitas vezes passado dificuldade financeira, ó Pai, porque tem ficado difícil, aqueles que pagam aluguel, aqueles, ó Deus querido, que sustentam crianças pequenas, Senhor. Ó Deus querido, socorre o povo brasileiro nesse tempo, Pai. Sabemos que a bênção ela vem sobre aqueles que temem ao Senhor e até aqueles que não temem, todos são abençoados quando o Senhor estende suas mãos. Ó Deus querido, então pedimos, ó Pai, estende suas mãos sobre o nosso país, estende suas mãos, toca, Senhor, nas nossas lideranças políticas, no nosso judiciário, toca, Senhor, nos nossos deputados, senadores, vereadores, governadores, prefeitos, presidente da República, esteja tocando nessas vidas, Senhor, converte esses corações, o coração duro, o coração de pedra, que o Senhor venha convertê-lo ao Senhor, ó Pai, e que eles venham, Deus, se compadecer, Pai, daqueles que mais têm sofrido nas filas de hospital, naqueles que mais têm sofrido, ó Deus, quando vão no mercado, Senhor, para fazer suas compras, quando vão, Deus, comprar o leite da sua criança. Tem misericórdia, Pai, e ensina-nos, ó Pai, a ter sabedoria na hora de votar, ensina-nos a ter sabedoria na hora de escolher e de entregar nas Tuas mãos o nosso voto, para que o Senhor nos ajude a escolher, Pai, para que a gente não venha padecer, ó Deus, na mão de pessoas que muitas vezes têm maldade no seu coração, Pai, mas que a gente venha ser livre, ó Deus, dessa maldade, ó Deus querido. Guarda-nos, ó Deus querido, nesse tempo e dá-nos o escape, Senhor. É isso que eu te peço, Pai querido, e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hino 25 do cantor. Isso. Irmã nem se ausenta do púlpito. Isso. Enquanto nós cantamos o hino 25, estaremos ofertando na casa do Pai, entregando o nosso dízimo também nessa noite. Vamos pôr em pé, igreja, aqueles que puderem. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos vedado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Amém, glória a Deus. Pode sentar, querida. Irmã Sara está com a oportunidade também de ofertar o seu louvor ao Senhor nessa noite também. Som. A paz, irmãos. A paz de novo, né? Vou estar cantando um louvor que ministra muito ao meu coração, né? Já tem um tempo que eu conheço esse louvor, há muito tempo, né? Só que eu conheci ele em outra versão. Aí eu achei ele agora em outra versão, diferente, com uma letra diferenciada. E eu gostaria de estar louvando ao Senhor, né?
Antes disso, tem um verso de um salmo que eu acho muito interessante, que é aquele: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, né? Do Senhor é a terra, do Senhor é exatamente tudo que há nesse mundo. Então, o que nós podemos dar ao Senhor, né? Não existe nada que a gente possa dar ao Senhor que Ele já não tenha. Eu lembro de um salmo, eu não vou dizer agora o capítulo porque eu não lembro, mas ele falava assim no meio dele: eu poderia sacrificar todos os animais do campo, e mesmo assim, do que adiantaria se o do Senhor é todos esses animais, entendeu? Então, assim, não há nada que a gente possa dar ao Senhor, mas uma coisa eu tenho, que é a minha adoração, a minha devoção e a minha vida em consagração ao Senhor. Então, que nós venhamos sempre quando formos cantar um louvor, sempre que nós formos fazer alguma coisa, que seja para a glória do Senhor, que seja com o coração, que seja com as nossas vidas realmente consagradas no altar do Senhor. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo
assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser num hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Glória a Deus. Como diz, é lá do fundo do baú essa daí, né? Mas é linda, né? E só enquanto o Fábio vai vindo para cá, né, eu tenho essa música no CD, até hoje amo, e é só no contrabaixo. Acho que eu já te mandei já, não te mandei não? É lindo. E falou em culto do baú, eu vou dar uma notícia para a igreja sobre o Marquinhos, né? Do culto do baú. O Marquinhos passou por um concílio, foi consagrado a pastor e está assumindo uma igreja dia 29, né? E aí ele me ligou, me mandou a mensagem, eu liguei para ele na hora e vem para cá, pode vir. E dia 29 está assumindo uma igreja lá na Penha, né? E convidou, falei, 29 é domingo, não dá, né? Mas Marquinhos Quarteroli, que é o do culto do baú, o líder do culto do baú, também está aí assumindo a igreja. Vamos ficar em pé, que eu vou estar orando, agradecendo ao Senhor e entregando a palavra ao nosso seminarista Fábio. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor já ministrou através da leitura bíblica, através dos louvores. E, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos no melhor lugar, ó Deus, lugar onde nos relacionamos com o Senhor, ouvimos a Tua voz e não vai ser diferente agora. Então, usa o Teu Filho na instrumentalidade que o Senhor mesmo deu a Ele, no seu dom, no seu talento, mas que Ele diminua, que Teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar e que nós, Senhor, nessa noite estejamos desarmados, ó Deus, prontos a ouvir a Tua palavra. Ensina-nos, ó Pai, usa a vida dele para a Tua honra e Tua glória. Nós choramos em um nome santo de Jesus. Amém. Graça e paz à igreja, amém? Deus possa estar abençoando mais uma vez a ministração da sua palavra, que da mesma forma que Ele vem falando comigo, através dos louvores, através da palavra, Ele possa falar ao coração de cada um esta noite, daquele que nos assiste, que o Senhor possa estar entrando na casa e na vida de cada um, amém? Abra comigo, amados, a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 5 somente. Amém? Estou na versão NVI. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar
as redes. Amém? Oremos mais uma vez. Santo Deus, eis aí a tua palavra, Pai. Ministra o coração do teu povo, Pai, nesta noite, assim como tu falaste ao meu coração. E Deus, Pai, fala poderosamente, Deus amado, a cada um que nos ouve esta noite, e que o teu poder venha ser manifesto na tua casa, e que seja dada a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja diga amém. A igreja pode se assentar. Verso 1: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Eu queria me atentar um pouco para falar um pouco desse lago de Genezaré. Chamou muito a minha atenção. Ponto estratégico para falar do amor de Deus. É um extenso lago de água doce localizado no distrito norte de Israel. É o maior lago do país e tem comprimento máximo de cerca de 19 quilômetros e largura máxima de cerca de 13 quilômetros, sendo que sua área total abrange 166,7 quilômetros quadrados. Grande parte do ministério de Jesus decorreu nas margens do lago de Genezaré. Havia uma faixa de povoamento à volta do lago e muito comércio e transporte por barco. No entanto, sabe-se que a Galileia era uma região mais pobre do que a Judéia, de modo que a população do local atravessava momentos difíceis durante o primeiro século da Era Comum. O povo estava sedente pela palavra de Deus. Jesus sabia da necessidade daquele povo. E quando nós falamos acerca desse lago de Genezaré, e vimos ali que o Senhor ele fez muitos milagres, inclusive um dos seus milagres foi acalmar a tempestade. Foi ali onde os seus discípulos estavam que o Senhor acalmou a tempestade naquele lago. Eu tenho certeza que nesta noite o Senhor estará acalmando a tempestade da sua vida. Tudo aquilo que estará se levantando, o Senhor vai acalmar em nome do Senhor Jesus. E voltando, eu aprendo com o Senhor Jesus que o nosso Jesus era um homem com muita estratégia. Ele sabia a necessidade daquele povo, ele sabia o ponto ali onde ele poderia estar pregando a palavra de Deus. Inclusive, quando Jesus ensinava em Mateus 5, o Sermão das Montanhas, dali de cima ele via o lago, estava diante dele, aquele lago, e ali ele falava do seu amor, de tal maneira que ele conhecia a necessidade de cada um que vivia naquele local. De tal maneira que o povo sedente da palavra do Senhor sentava e ouvia a voz de Deus. Quando Jesus ele desce, quando Jesus ele passa, quando Jesus está no meio da multidão, a qual o comprimia, porque eu queria mais e mais do Senhor, nós percebemos que logo ele avista 2 barcos. Mas por que 2 barcos? Naquele momento, os 2 barcos parados ali, ele olha para aquele barco, que Jesus, ele passando, ele tem a sensibilidade de ver tudo o que está acontecendo ao seu redor. Ele vê os 2 barcos, no verso 2, ele vê os pescadores ali, ele vê eles lavando a rede, e ao mesmo tempo, quando ele viu à beira do lago os 2 barcos, como diz no verso 2, deixando ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes, ele escolhe um dos barcos para poder entrar. E ele escolheu logo o barco de Pedro, Simão. Por que Jesus escolheu o barco de Simão, Pedro, e não escolheu o outro barco que estava do lado? Ali nós vamos encontrar não somente Simão, mas como também João, Tiago, e Tiago, e tinha um outro, que era o outro irmão dele, vou me lembrar aqui que estava escrito. Pastor, se puder me ajudar, por favor.
Isso, João, Tiago e Pedro. Tem mais um que estava com ele, eram 4 que estavam. Pedro, João e Tiago no barquinho, não. Mas voltando, amados, Jesus ali, ele escolhe Pedro porque ele quer falar no meio da multidão, mas ao falar na multidão, ele quer falar individualmente a cada um de nós e a cada um que estava ouvindo a palavra do Senhor. Ele pede para Pedro, Simão, se afastasse um pouco da margem, porque naquela época era de praxe que os barcos eram usados como púlpito. Os pescadores, diante da aldeia, eles falavam, quando se reuniam e queriam falar para o povo, para a multidão, eles falavam que queriam simplesmente para que todos o ouvissem, e ali ajudava o vento, a margem, o local que eles estavam era aberto, e todos assim poderiam ouvir. E quando Jesus ele se afasta e pede para entrar no barco, é um momento a qual ele chama Pedro, e Pedro ali sozinho se senta e ouve o mestre ensinando a multidão. E ao ensinar a multidão, ao mesmo tempo, ele também fala no individual de cada um. Como é que Deus ele consegue, como Jesus consegue falar à multidão e ao mesmo tempo falar individualmente a cada um que está ali? É a mesma coisa nesta noite. O Senhor Jesus ele está falando a todos, mas o teu Santo Espírito ele está visitando cada um que se encontra aqui, e cada vida que se encontra aqui, o Senhor vai estar falando individualmente. Me faz lembrar no caminho de Emaús, quando os seus discípulos estavam indo e Jesus ali encontra-os e vão andando, e quando Jesus começa a falar com ambos, depois eles declaram que quando Jesus fala, o coração deles ardem por ouvir a voz do Senhor. E não é diferente. Jesus, quando ele começa a falar à multidão, ele estava ensinando a palavra do Senhor, o seu amor, estava ensinando coisas do céu, coisas do eterno, e ali ao mesmo tempo ele falava a Pedro, e falava ali no particular com Pedro. Pedro se encontrava obedecendo a tudo aquilo que o Senhor falava. Jesus falou para Pedro: Pedro, vá mais um pouco à margem, vai mais um pouquinho. E Pedro ali obedeceu sem sequer falar nada e sem sequer indagar o Senhor Jesus. Essa palavra, amados, ela tem por título da nossa Bíblia que é a chamada dos discípulos. E ali o Senhor está experimentando cada um deles que estão ali. O Senhor está falando com Pedro, está falando com André, está falando com João e está falando com Tiago. São os 4, eu estava esquecendo do André. O meu cunhado se chama André e eu estava esquecendo dele. Os 3 em um barco, Pedro sozinho com Jesus e Jesus ensinando a multidão. Verso 2: viu à beira do lago 2 barcos, e ao ver, era prática de o Senhor ali usar aquele momento para falar a todos. Deixado ali pelos pescadores, o Senhor usa o seu ofício. Interessante isso, que os pescadores, aqueles homens que estavam ali, ele tinha suas profissões, tinham pescado, estavam tentando pescar a noite toda, mas ao Jesus, quando olhou, aqueles homens eles estavam fazendo o que? Eles estavam lavando a rede, e ao lavar a rede, eles estavam ali ocupados, mas Jesus ele chama aqueles que estão ocupados, Jesus ele chama aqueles que estão realmente, que muitas das vezes falam: eu não tenho tempo porque eu estou trabalhando muito, eu não consigo fazer porque minha vida está totalmente atarefada. Mas é esses que o Senhor olha, e esse que o Senhor chama. Quando ele chama Pedro, ele sabia que Pedro tinha tido ali a noite toda pescando. Pedro com seu irmão e com seus amigos estavam pescando a noite toda, mas foi a eles que o Senhor escolheu. Foi a ele que o Senhor chamou. E chamou ali para que ouvisse a da tua palavra e ensinasse a ele os seus mandamentos.
Quanto mais ocupado que nós estamos, mais o Senhor quer usar a nossa vida. Quanto mais estamos trabalhando, quanto mais estamos na nossa faculdade, quanto mais estamos nas nossas tarefas, mais o Senhor quer usar eu e você. E o interessante, amados, e que chama muito a minha atenção, é ver como Jesus, ele chama os seus para uma boa obra, para fazer a sua vontade, para a evangelização, como ele tem as suas estratégias, como ele olha cada um, como ele conhece, e não é diferente na nossa igreja. As igrejas do século 21, as igrejas de hoje em dia, têm a necessidade também de conhecer a sua comunidade, de saber qual é a necessidade de cada um, de visitar, de olhar, de conhecer, e perguntar o que está precisando, o que está faltando. Jesus escolheu aquele lago, Jesus escolheu ali a Galileia, porque sabia a necessidade daquele povo, sabia o quão aquele povo era sofrido, sabia quão aquele povo estava sendo oprimido pelo governo. Roma, naquela época, estava cobrando impostos acima de impostos, e o povo ali sedento para ouvir da palavra de Deus, porque ali ele encontrava uma solução, ali ele encontrava, através da palavra do Senhor, eles encontravam a paz, eles encontravam a solução da sua vida. Ele sabia que Jesus podia fazer alguma coisa por eles, porque ele era o único que tinha a palavra de vida eterna, ele era o único que podia trazer a fé, podia trazer a esperança. E como nós precisamos entender e conhecer a nossa localidade, a nossa comunidade, como nós, como igreja do Senhor, precisamos usar as mesmas estratégias que o Senhor Jesus usou, pregando, conhecendo e visitando, sabendo que cada um daqueles que estavam ali necessitava de algo, e principalmente da sua palavra, porque por tudo que eles estavam passando, por tudo que eles viviam, por todas as opressões que eles passavam, somente o Espírito Santo de Deus e somente a palavra do Senhor podia dar o refrigério para cada um deles. Verso 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Ele está dizendo: afaste um pouco da multidão, mas presta atenção em tudo que eu estou ensinando. Significa que quando Jesus entra no nosso barco, quando Jesus entra na nossa vida, Ele quer que nós prestamos bem atenção em tudo aquilo que Ele nos ensina, em tudo aquilo que Ele tem falado aos nossos corações. Hoje, quando a irmã Sheila estava pregando, estava orando, ela falou o ano todo de tudo aquilo que nós ouvimos, da palavra, dos louvores. O ano todo, o ano está se findando, 2024. Como Deus falou aos nossos corações, como Deus fala através da sua palavra. E Jesus está ali falando para Pedro: olha, Pedro, faça tudo aquilo que eu estou falando, presta bem atenção naquilo que eu estou ensinando, não só para a multidão, mas para a sua vida, e faça conforme eu lhe falar, faça conforme tudo que eu lhe disser, faça conforme, somente obedeça a minha palavra. Obedeça, Pedro. E percebemos que ao lado, tanto Tiago, como André e como João, também ouvia a palavra do Mestre. E tudo que Ele tem nos pedido, tudo que Ele tem falado, será que nós estamos realmente fazendo a vontade do Senhor?
tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, será que nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Será que estamos se colocando como atalaia, se colocando à disposição para fazer aquilo que o Senhor Jesus tem falado aos nossos corações? Jesus nos ensina nessa noite que devemos somente fazer aquilo que Ele deseja. Nada pode vir de nós, nada pode vir do homem, nada pode ser segundo a nossa vontade, porque quando tentamos e fazemos segundo a nossa vontade, com certeza, no meio do caminho, vamos desistir, vamos ter problemas, vamos desanimar, porque a batalha é grande, a luta é grande. Nós estamos lutando, não somente contra nós mesmos, mas contra principados, contra as hostes espirituais. E sabemos que quando estamos fazendo a obra do Senhor, precisamos estar atentos para obedecer tudo aquilo que o Mestre mandar. Tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo falar para que nós façamos, assim iremos. Se colocar na posição do Senhor, da forma que o Senhor deseja que nós estejamos. O Senhor fala àquela multidão e fala aos nossos corações essa noite, para que sejamos como Pedro, para que esse chamado que temos, como o mesmo chamado que Pedro teve, ou seremos discípulos do Senhor, ou somos discípulos do Senhor, que nós fomos chamados para ser discípulos, para fazer a sua vontade e fazer a sua obra aqui nesta terra. Quantos dos nossos, daqueles que nós conhecemos, da nossa comunidade, estão cedendo para ouvir a voz do Senhor e para ouvir a palavra do Senhor? E a quem o Senhor vai enviar? Somos nós. Qual o chamado que o Senhor tem para cada um de nós que estamos aqui esta noite? Qual o chamado que o Senhor tem para a igreja do Senhor aqui na terra? De ir e pregar o Evangelho a toda criatura, mas também o chamado de fazer a sua vontade na casa de Deus. Interessante que o Senhor, Ele usa pescadores, usa o seu ofício para fazer a sua obra, e cada um de nós aqui temos um ofício, e cada um de nós também podemos ser usado pelo Senhor, cada um na sua área, para fazer a obra dEle, seja na área da saúde, seja na área da tecnologia, seja na área da beleza. Por que não ser usado pelo Senhor para fazer a obra dEle, para falar do amor de Deus? Cada um de nós. O momento ali é dos pescadores, mas eu posso, se eu sou da área da saúde, tirar, ferir a pressão de alguém, e ali naquele momento está falando que Jesus o ama, que Jesus é bom. Eu posso ser cabeleireiro e estar fazendo o cabelo de alguém, cantando um louvor, e ao mesmo tempo estar falando do amor de Deus ali para aquela pessoa, e aquela pessoa muitas das vezes vai falar para você: olha que paz que eu tenho sentido, como é bom estar aqui, que presença, como Deus quer usar a nossa vida, até mesmo nos nossos ofícios, na nossa profissão. Quanta coisa Deus tem para fazer através de nossas vidas. Que Ele chama Pedro e começa a mostrar isso a ele. Pedro, olha a multidão, olha como a multidão está sedenta. Pedro, olha como é necessário ensinar, falar do meu amor. Olha como é necessário fazer a vontade de Deus. E não fica só nisso não, amados. E Jesus continua palestrando com Pedro. Chega o verso 5. Simão respondeu, verso 4, eu estou pulando. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde
as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Vá para onde as águas são mais profundas. Jesus, ele está ensinando, ele está falando com Pedro, ele está falando conosco essa noite. Não venhamos a ficar nas margens, mas vá mais profundo comigo, que eu quero me apresentar a você. Eu tenho coisas grandes para fazer através da sua vida. Vá mais fundo, Pedro, vamos mais à frente, vamos sair daqui, da beirada com a água somente até aqui as suas pernas. Vai mais profundo, vem comigo. O Senhor está nos chamando para irmos profundamente com Ele. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos mostrar o seu poder, Ele quer manifestar a sua glória através da nossa vida. Ele fala: Pedro, venha. E Pedro foi. E chegando ali, ele disse: Pedro, agora lance as redes, porque você vai experimentar daquilo que eu posso fazer, você vai experimentar do meu poder, você vai experimentar do sobrenatural de Deus. E Pedro, ele começa a indagar e falar com o Senhor. Mas Senhor, que Pedro conhecia, ele sabia, ele conhecia de mar, ele sabia, ele conhecia de pesca, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que tinha ficado a noite toda trabalhando e nada tinha pescado. Mas ele fala: sobre a sua palavra eu lançarei as redes. É sobre a palavra do Senhor, amados. É sobre a palavra do Senhor que nós devemos obedecer e fazer as coisas que o Senhor manda nós fazermos. É sobre essa palavra que nós estamos escutando hoje que a nossa fé aumenta. É sobre essa palavra que nós estamos ouvindo do Senhor Jesus hoje, individualmente. É que nós vamos ver nossas famílias sendo transformadas pelo poder de Deus, sendo salvas pelo poder de Deus. É sobre a palavra do Senhor que Jesus quer usar cada um de nós. É sobre a palavra do Senhor que Ele diz: estende as mãos sobre os enfermos e ore por eles, porque sobre a minha palavra eles ficarão curados. É sobre a palavra do Senhor. Pedro obedece. Pedro faz a vontade de Deus, e o Senhor tem falado conosco: obedeçam a minha palavra, usem da minha palavra, tenham autoridade através da minha palavra. É a autoridade que Deus nos dá, é no nome de Jesus. É por isso que o Senhor nos chama para mais fundo, amados. Vamos ter experiência, Ele nos chama para ter experiência com Ele. Ele fala com cada um de nós. E quando Ele está só com Pedro ali, é um momento que muitas das vezes Ele quer falar também conosco. Lá no secreto, lá sozinho, Ele e você, somente vocês dois. Tem momentos da nossa vida que o Senhor deseja falar conosco, sozinhos. E quer saber como é que você está. Ele quer ouvir de nós o que está acontecendo com a sua vida, o que você está precisando. O Senhor, Ele palestra com cada um de nós, como palestrou com Pedro ali naquele barco. Ele palestra, Ele fala muitas das vezes, Ele quer nos falar que Ele nos ama, que Ele está conosco. Ele quer falar para que nós não venhamos a desistir da luta e das caminhadas. Ele quer falar para que nós não venhamos a desistir daquele esposo, daquele marido que ainda não aceitou a Jesus porque ainda está na bebida. Ele quer falar conosco. O Senhor palestra, Ele quer dizer assim: olha, vem aqui, eu e você. São momentos a sós. E quando Jesus está a sós conosco, Ele nos leva ao profundo, amados. Ele nos leva a experiências ímpares, que só nós sabemos que temos diante do Senhor. Que Deus maravilhoso que nós temos, que Deus poderoso.
é o Deus que fala no individual e fala ao coletivo. E fala a cada coração, como Ele tem falado essa noite. Vá para onde as águas são mais profundas. Vamos sair um pouquinho do raso. Mas, Senhor, eu não sei nadar. O Senhor está contigo, segurando na tua mão. O Senhor está com você. Mas, Senhor, eu não sei como é que eu vou fazer. É o Senhor que está falando, vá em frente, porque eu estou com você. Profundidade, experiência, vida com Deus, poder de Deus, manifestação do Espírito Santo no nosso meio, em cada vida, nas nossas famílias, no nosso bairro. É Deus, é Jesus, esse Jesus maravilhoso que quer usar cada um de nós esta noite, que está falando a cada um de nós. Espírito Santo de Deus, Tu és tremendo. Sobre a palavra de Deus que devemos ser guiados por Ele. É pela palavra e através das escrituras sagradas que o Eterno deseja usar a sua igreja. É pela palavra que Ele quer usar cada um de nós. Não importa quanto temos se esforçado, quantos anos, quanto tempo estamos muitas das vezes, sem ver o que está acontecendo ou por que não aconteceu. Mas sobre a palavra do Senhor e no mundo espiritual o Senhor está fazendo, o Senhor está operando. É através da tua palavra, Ele está fazendo e no momento certo nós colheremos como Pedro e os seus colheram a rede cheias de peixes, cheias de almas, cheias de pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Porque é a tua palavra que está sendo pregada, é a sua palavra que está sendo falada na tua casa, e é através da tua palavra que nós devemos fazer e jogar a rede, e irmos falar desse amor, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo dá vida e vida em abundância, é através da palavra do Senhor. O resultado será a rede cheia de vidas, para a glória do Senhor. O resultado será, nós vamos ver a casa de Deus cheia de pessoas, vindo, entrando por essas portas, porque nós pregamos a palavra do Senhor, porque nós pregamos e obedecemos a palavra do Senhor. E vamos sempre lembrar e vamos sempre dizer, é sobre a tua palavra que eu vou. É sobre a tua palavra, Senhor, porque o Senhor está falando. É que eu vou falar do teu amor. É que eu vou falar com o meu vizinho. É que eu vou convidar. É que eu vou trazer essas pessoas para ouvir a tua palavra e para que o seu poder venha a ser manifesto e para que eles venham entender que o nosso Jesus está vivo e ainda continua fazendo milagres no meio da tua igreja, milagres da salvação principalmente, milagres da salvação, pessoas se rendendo, porque nós precisamos povoar o céu e é através das nossas vidas, porque nós fomos chamados e os chamados nossos, de cada um, é como discípulos do Senhor, é para fazer a vontade do Senhor. O Senhor essa noite tem sondado o nosso coração, tem sondado a nossa vida e tem olhado para cada um de nós, ouvindo aquilo que nós estamos precisando e vamos usar com fé a tua palavra para ser mais do que vencedores, em nome do Senhor Jesus. Eu queria chamar novamente aqui a equipe de louvor, para repetir aquele louvor, sonda-me. Eu, escrevendo essa mensagem hoje, o Senhor ministrou no meu coração esse louvor, e hoje, irmão, cheguei na igreja, os irmãos estavam louvando. É uma palavra, amados, que nós precisamos entender e colocar em prática. Colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado.
que precisamos fazer a sua vontade. Arregaçar as mangas e ir para esse campo aí, ó, que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Amém? Pastor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me.
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. E usa-me, Senhor. E usa-me, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. O meu desejo nessa noite é que Jesus entre no seu barco. Ele veja outros barcos, né? Talvez você esteja aqui nessa noite. Qual é o barco que ele está entrando? É o seu, né? E levou Pedro ao momento mais profundo com ele. Que Deus te abençoe. Que Deus continue ministrando a sua palavra ao seu coração. Feche teus olhos. Pai Santo, muito obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos aqui, ó Pai, reunidos. E a tua palavra foi ministrada. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor falou nessa noite conosco, que saiamos daqui e coloquemos em prática, Senhor, porque certamente, Pai, é esse o teu desejo, é essa a tua vontade. Então, Deus, receba todo louvor e toda adoração e que venhamos, ó Deus, ser achados do Senhor. Que o Senhor, Deus, nos encontre, ó Pai, como o Senhor encontrou Pedro e levou ele a mais profunda intimidade com o Senhor. O Senhor faça isso conosco nessa noite e que venhamos, ó Deus, atentar, ó Deus, para o teu chamado, para a tua palavra que o Senhor tem ministrado a nós. Fica conosco, receba todo o louvor e toda adoração e leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe você. Você que está aqui no templo, aguarde um minutinho. O pastor vai dar alguns anúncios rapidamente.